Aleluia, muita graça e muita paz para você. Meu nome é James Rocha e eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Aqui em João capítulo 4, verso 46, diz assim: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Irmão, amigo, ouvinte, isso me queimou meu coração, isso ardeu minha alma, isso ferveu meu espírito, isso aumentou a minha fé, isso impulsionou minhas ações. Esse texto que fala de um homem, de um oficial do rei, um homem de alta posição na sociedade e que tem um filho doente, escuta que Jesus está chegando ali na Galileia e em Caná, mais especificamente. E ele desce para ter um encontro pessoal com Jesus. Jesus fala com Cristo fisicamente. E quando ele chega lá, olha o que ele diz. Ele fala: desce. Jesus, vai lá em casa. E aí Jesus traz uma resposta que antes eu lia e parecia ser uma resposta dura. Se porventura não virdes sinais e prodígios, de maneira nenhuma crereis. E Cristo altera a forma daquele homem crer, e com certeza para nós também crermos, e ele não vai na casa do homem. Ele dá outra dica, ele dá outro ensino. Ele diz: pode ir que seu filho está curado. Eu não preciso ir na sua casa. Eu não preciso colocar a mão, não é necessário que eu coloque a mão no seu filho. Não é preciso que eu me desloque. A minha palavra daqui mesmo já resolve. E ele libera uma palavra, e o interessante é que, diferente de muita gente naquela época, esse oficial, ele tem um comportamento humilde e ele aceita. Olha só. Então Jesus disse, e rogou-lhe o oficial: desce. E Jesus disse: vai, teu filho vive. Jesus libera uma palavra de dentro dele, e naquele momento essa palavra funciona à distância, porque ele é o dono do tempo, o dono do espaço. E essa palavra vai a quilômetros. Amém? Essa palavra vai embora. E o interessante é que diz que o homem creu na palavra de Jesus e partiu. A outra lição é que nós temos que aprender a crer no que ele fala. E entender que o que ele fala tem um poder sobre aquilo que eu estou passando. O que ele fala tem poder sobre aquilo que eu estou enfrentando. A nossa fé precisa ser glória a Deus. Isso é bom demais. A nossa fé precisa ser afinada, refinada. Ele disse: vai, teu filho já está bom. E o homem creu na palavra e partiu. São muitas verdades, mas a primeira: o que ele fala tem tanto poder quanto a sua presença. Às vezes nós ficamos: ai Senhor, que o Senhor abrisse o céu e descesse. Ai, se o Senhor abrir o céu e descesse. Desce, aparece, manda um anjo. Oh, meu irmão, deixa eu traduzir para você. Tem hora que nós queremos que Cristo quase que ele saia do trono, que quase que ele materialize para que algo aconteça. Nós sempre precisamos de um plus, sempre precisamos de um mais, sempre tem que ter uma coisa a mais para a gente acreditar.
Vamos crer no que ele fala. Vamos crer na liberação de uma palavra invisível, mas que é viva e eficaz. E essa palavra vai entrar em mim, essa palavra vai entrar em você, essa palavra vai entrar na circunstância que você está passando, essa palavra vai entrar em uma enfermidade, essa palavra vai atacar um demônio, essa palavra vai quebrar uma barreira. Glória a Deus. Não é a presença material de um anjo que vai te ajudar. Os anjos apareceram a Maria e disseram, ele ressuscitou, e mesmo assim elas não acreditavam. Cadê o corpo do mestre? E eles tiveram que lembrar-lhes da palavra. Os discípulos no caminho de Emaús estavam andando, mas não conseguiram perceber Jesus materialmente, materializado. E isso me revela que o interesse de Cristo é que nós obedeçamos a sua palavra. O mundo foi criado pela palavra. Glória a Deus. Jesus expulsou Satanás no deserto da tentação pela palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Em Hebreus diz que que a sua palavra é viva e eficaz, ela é viva. A vida, existe um fluir dentro da palavra, viva e eficaz. Ela funciona, ela dá certo. Então vamos exercitar isso. Que quando você lê a palavra de Deus, quando você recebeu a palavra de Deus, essa palavra vinda do trono, essa palavra fluindo de dentro do Espírito através de você ou de alguém para você, essa palavra invisível tem o poder de se materializar e alcançar o que ela quer. Um dia eu estava lá na frente, saindo de casa para algum lugar e de repente eu me lembrei da palavra autorizado a dar certo. Autorizado a dar certo. Autorizado a funcionar. E naquele momento, tendo como base a Bíblia praticamente toda, sabendo que era hora de dar certo em um assunto, eu fui. A segunda coisa que eu quero deixar para você, dentre muitas coisas, mas a segunda mais principal, assim que você tiver uma palavra, vá. Entenda, ele recebeu a palavra, ele não recebeu uma mensagem que seu filho estava bom. E é muito impressionante, não havia WhatsApp, não havia nada, né? Não havia nenhum meio de comunicação tão rápido como hoje. Não havia um telegrama. E ele nem mandou um pombo-correio, até porque se mandasse um pombo-correio lá em Cafarnaum ia demorar um pouquinho para chegar. Mas ele simplesmente, sem nenhum método, sem nenhum meio de confirmação, ele foi. E olha o que está aqui. E o homem creu e partiu. Em nome de Jesus, acredite no que Jesus fala e que o que ele fala vai materializar e vá, e funcione, e ande. E ele partiu. E já ele descia quando os seus discípulos lhe vieram ao encontro, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que seu filho vivia. Então ele perguntou, a que horas seu filho se sentiria melhor? Ele falou, que horas foi que meu filho ficou melhor? E informaram, ontem, na hora 7ª. Sabe que era a hora 7ª? A hora 7ª era 1h. Ontem, 1h, o seu filho ficou bom. Isso quer dizer que foi no dia anterior que ele recebeu uma palavra, não teve confirmação nenhuma visível, física, mas a palavra chegou primeiro do que ele. Quando ele chegou no dia seguinte, porque foi uma viagem de mais de horas, no dia seguinte, quando ele chegou, o que acontece? Ele descobre que o seu filho tinha sido curado naquele horário que ele estava ali. E eu quero declarar sobre sua vida, que para mim eu já recebi. As palavras específicas de Deus para situações específicas na minha vida vão começar a funcionar a partir do momento que a palavra foi liberada. Aleluia. A partir do horário que foi liberada. Glória a Deus. A partir do momento que a palavra está liberada, já começa a funcionar. E o meu papel é somente andar dentro dessa linha de tempo para chegar lá e ver o cumprimento da mesma. Ou ela tendo se cumprido ou estando se cumprindo. Mas ela já está sendo efetiva e eficaz. E aí o que aconteceu? Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. A hora. E creu ele e toda a sua casa.
Jesus com certeza está nos chamando para crer sem ver. Bem-aventurados que não viram e creram. Creram em quê? No que ele diz. Que o que ele fala vai se materializar, que o que ele fala vai acontecer, que o que está dentro dele vai sair pela palavra dele e vai funcionar. E aí ele creu. Então ele creu quando não viu e ele creu ainda mais quando aconteceu. E a sua fé deu um up, a sua fé subiu. Isso é 2 níveis de fé. A fé quando eu não vejo e creio e ajo, e depois quando eu toco naquilo que ele falou que aconteceria. Então meu nível de confiança aumenta e leva as pessoas ao meu redor também a acreditarem. E aqui está, teu filho vive e creu, ele e toda a sua casa. Quero declarar sobre sua vida que haverá momentos que você vai ser o primeiro que acredita, o primeiro que crê sem ver, e a materialização da tua fé, da tua crença em Deus, a materialização do que Deus falou, fará com que outras pessoas também acreditem em Jesus Cristo. E foi este o segundo sinal que ele fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. O primeiro tinha sido o transformar água em vinho. Então, eu oro a Deus que essa palavra queime tanto o seu coração como queimou a minha, e tá me aquecendo aqui agora, e me dando o impulso para agir dentro das coisas que ele já me mostrou, inclusive pela sua palavra e durante os encontros com a sua presença. Um forte abraço. Se essa palavra abençoou você, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com alguém e, por favor, coma este livro. Aqui é o Novo Testamento, né? Eu tenho a Bíblia toda. A Bíblia toda, tá onde? Cadê minha Bíblia toda, meu pai? Ah, tá aqui a Bíblia. Temos aqui uma Bíblia, né? Novo e Velho Testamento. Mas nesses dias eu estou lendo o Novo Testamento, né? Mais uma vez. E hoje foi isso. Essa escrita quente no meu coração. Quando ele disse, se você não vê, você não crê, não é? Essa geração precisa ver. Não, você não vai ver nada. Vá. E ele o quê? E ele foi. Hoje, mova-se. Vá. E com certeza você vai ver coisas acontecendo porque já foi liberado para acontecer. Deus te abençoe. Fique com Deus. Um forte abraço e até a próxima.